começa agora mais um Sala de Estar. O meu convidado do programa de hoje tem mais de 250 mil livros vendidos. É um dos principais palestrantes no país nas áreas de recursos humanos, gestão de pessoas, varejo e gestão de qualidade. A minha conversa no Sala de Estar hoje é com Eduardo Teva e é instantes depois do intervalo. De volta e no programa de hoje eu recebo Eduardo Teva. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Luciane. Uma satisfação estar aqui conversando com você, com todos os nossos telespectadores. Obrigado. Não é a primeira vez em Cruz Alta, né? Não, já deve ser a terceira ou quarta vez, sempre muito bem recebido por todos aqui. Ah, que coisa boa. Para a gente começar esse nosso bate-papo, Eduardo, eu queria que tu me falasse como é que tu entraste nesse mercado de palestrante profissional. Como é que foi a tua entrada e como é que tu conseguiste te consolidar hoje, sendo reconhecido tanto no nosso país como fora dele também? Na vida de um empresário existe sempre uma área que você gosta mais. Alguns empresários gostam mais da área de finanças, outros por vezes da área do produto que comercializam. E eu sempre fui da área de vendas e capacitação de pessoas. Eu sempre adorei treinar pessoas, eu sempre acreditei que as pessoas são o maior diferencial competitivo de uma organização. Eu sempre acreditei que num mercado onde a concorrência é cada vez maior, o atendimento cada vez mais também é um diferencial que faz as pessoas até mesmo, por vezes, pagarem um pouco mais por terem um atendimento melhor. Então, treinava muito e treinava muito bem minhas equipes. E as outras empresas, vendo o treinamento dos meus profissionais de venda, começaram a pedir para mim treinar a equipe deles também. Então, a partir daí, começava, então, uma carreira de treinar em outras empresas. Isso foi se consolidando, né? Em todo o Brasil, empresas de todo o Brasil, principalmente na área de varejo, me chamavam para treinar as suas equipes. Dali fomos para a indústria, fomos para a área de serviços e aí sim, consolidamos uma carreira em todo o Brasil. Hoje eu tenho o privilégio de palestrar no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Levando um pouco da experiência de vida. Eu acho que todo palestrante tem que ter também um diferencial competitivo, assim como uma empresa para sobreviver. Nós temos palestrantes no Brasil, grandes palestrantes que são psiquiatras, nós temos palestrantes que são médicos, palestrantes que são mágicos, maravilhosos. O meu diferencial é que eu sou um empresário. E isso era uma coisa, Luciane, que eu sentia muita falta. Eu sentia falta de assistir uma palestra de uma pessoa que vivesse na prática os desafios que a gente estava falando. Eu brinco sempre que, por vezes, a vida do palestrante era fácil demais. Você só precisa falar, não precisa fazer. E o meu desafio não era esse, eu tinha que falar e fazer. Então, isso proporcionou uma mensagem muito prática, muito objetiva. E, claro, é importante a gente entender, e todos que nos assistem nesse momento, né? Na verdade, não existem atalhos na vida, né, Luciane? Tudo é feito de uma conquista, né? Claro. Tudo é feito de muito trabalho, de muita dedicação. Esses tempos, no final de uma palestra, uma pessoa me procurou e perguntou: Eduardo, essa é a pergunta que eu mais recebo, o que eu faço para ser um palestrante de sucesso? Eu digo sempre para a pessoa: tem um papel e caneta, aí ela pega um papel e caneta e diz, anota aí. Em primeiro lugar, escreve um livro bom. Não é um livro ruimzinho, é um livro bom. Um palestrante com um livro tem mais valor. Segundo lugar, faz pelo mínimo uns 3 cursos de oratória. E, de preferência, faz aula de teatro. Eu fiz teatro na minha vida. Eu fiz teatro no colégio, eu fazia isso também. E aí o cara continua lutando. E continua, ele disse, tá bom. E aí dá uns 5 anos de palestra grátis. Aí eu disse, como é que é? Sim, tu quer que alguém te pague se nunca te ouviu falar? Você vai ter que construir um nome. No início você não vai poder cobrar nada. Com o passar do tempo, se a tua mensagem for boa, as pessoas começam a te pagar. Esses tempos, numa entidade empresarial aqui no Rio Grande do Sul, o presidente da entidade abriu a palestra dizendo assim: olha, quero dizer para vocês que eu sou do tempo que o Eduardo vinha só pela gasolina. E eu disse: presidente, o senhor tem uma péssima memória, porque eu me lembro do tempo que nem a gasolina o senhor me pagava, eu tinha que vir aqui, mas hoje realmente a coisa mudou um pouco. E o sucesso está aí, cada vez mais tu tem palestrado pelo estado, pelo Brasil inteiro, hoje consolidado. Eu realmente tenho esse privilégio de palestrar em todo o Brasil. A minha rota, eu estou vindo de Bonito, no Mato Grosso, depois estive em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, palestrei em Salvador, fui para Belo Horizonte, depois palestrei em Sete Lagoas. Agora estou vindo de uma palestra recente em Passo Fundo, Cruz Alta, outro evento. Então, a vida da gente é levar um pouco dessa experiência. Mas, acima de tudo, levar mensagens práticas que mudem a atitude das pessoas. Que ajude. Eu tenho sentido o seguinte, Luciane, eu acho que você que nos assiste nesse momento deve também sentir. Hoje as pessoas estão muito para baixo. A vida está complexa, a vida está difícil, os relacionamentos interpessoais estão cada vez
mais enfraquecidos, pessoas no trabalho, infelizmente, cada vez mais desmotivadas. Sim. Boa parte das pessoas, empresários em posição de liderança, não exercem uma liderança motivadora e inspiradora. Então, diria que o mundo carece um pouco mais de uma energia, de uma vibração, de levar um pouco mais de ânimo e de fazer, principalmente, Luciane, as pessoas voltarem a sonhar. Porque, para mim, esse é um dos maiores problemas da vida de um ser humano. É quando você para de sonhar, quando você não acredita que vale mais a pena fazer o seu melhor. Muita gente diz que hoje não vale mais a pena ser amada porque no passado, quem sabe, não foram valorizados por alguém que muito queriam. Muitas pessoas não fazem o seu melhor no trabalho porque trabalhavam numa empresa e não foram devidamente valorizados. Mas a gente tem que voltar a acreditar, porque acredito que quem trabalha bem sempre encontra um lugar legal para se firmar na sua vida. O problema é que por vezes leva um pouco de tempo e por vezes as pessoas não têm a famosa hoje resiliência, a capacidade de segurar a pressão, segurar um momento difícil para num momento à frente da sua vida poder colher o que a vida tem de melhor para oferecer. Me diz uma coisa, Eduardo, que diferença é essa tu acredita que as pessoas tenham que ter para adquirir um sucesso profissional? Hoje são tantas emoções, mas vamos lá, vamos falar. Primeira coisa que pouca gente fala, tem que entender de gente. O mundo não é mais só da competência técnica. A princípio, você tem que, a partir de agora, você tem que unir competência técnica à competência humana. A melhor odontóloga de Cruz Alta não será, com certeza, aquela que melhor sabe obturar um dente ou fazer um tratamento de canal. É aquela que, além de uma grande odontóloga, é um grande ser humano. Aquela pessoa, quem sabe, que no dia seguinte liga para você perguntando se está tudo bem, se correu tudo bem, que proporciona a você um momento legal. Então, entender de gente é a capacidade que você tenha de passar pela vida dos outros e deixar os outros melhores. Segundo diferencial, ter prazer em servir. Não servir pela necessidade única do ponto de vista financeiro. Servir porque isso lhe dá prazer. Servir porque quem está assistindo o seu programa, além da remuneração que você recebe, como qualquer profissional recebe, o prazer de levar uma informação qualificada para quem assiste, para uma pessoa poder realmente ter uma informação mais interessante para a sua vida. É muito importante que as pessoas entendam que o seu sucesso profissional cada vez mais vai ser medido no mundo pela capacidade que você tem de oferecer aos outros um serviço de qualidade. Então, quando você tem prazer em servir, você encontrou o segundo diferencial importante para sobreviver e para competir nesse mundo que a gente está vivendo. O terceiro é uma coisa que eu também prego muito, voltar a trabalhar com alegria. As pessoas estão trabalhando tristes, as pessoas trabalham para baixo, né? Um estudo recente da Wharton Business School impactou muito a minha vida, onde ele mostrou o seguinte: um cérebro no estado positivo gera uma produtividade mínima de 31% em um ser humano. Então, imagina o seguinte, pensa no operário mais braçal que você possa imaginar. Essa pessoa no estado positivo produz 31% mais. Em pessoas que trabalham com inter-relações pessoais, a produtividade supera os 50% quando a pessoa sabe trabalhar com o cérebro de uma forma mais positiva. A gente precisa blindar um pouquinho o cérebro da gente contra más notícias. Eu digo nas minhas palestras que eu tomei uma decisão importante esse ano. O mundo não conta mais comigo para transmitir más notícias. Tem gente que tem prazer em contar coisas difíceis, coisas ruins. Eu brinco que hoje tem pessoas competindo em sofrimento até. Cheguei para dar uma palestra, ninguém sabia que eu era palestrante, não era aqui no Rio Grande do Sul, onde eu sou um pouco mais conhecido. Tinham 3 pessoas conversando e um disse assim: nossa, eu tô com uma ardência no estômago. E o outro disse do lado: e eu que tenho úlcera. E o terceiro disse assim: e a minha que perfurou. Virou uma concorrência. Isso, as pessoas parecem competir em sofrimento. E o último diferencial competitivo das pessoas é o mais simples de todos, é a questão do comprometimento com a excelência. O que é um compromisso com a excelência? Um compromisso que você assume na sua vida de fazer o seu melhor. Infelizmente, Luciane, vocês que nos assistem nesse momento, boa parte das pessoas hoje está se economizando. E eu pergunto para as pessoas: por que você está se economizando? E muitas dizem assim para mim: Eduardo, eu vou experimentar o meu melhor. O problema é que meu salário é muito pequeno. Eduardo, eu vou experimentar meu melhor quando eu for promovido. Eduardo, eu vou fazer o meu melhor quando eu montar minha empresa ou fazer outra coisa, porque o que eu estou fazendo nesse momento não é tudo que eu quero da vida. Eu costumo dizer para eles, Luciane, cuidado. A experiência de vida me mostra hoje que, em geral, ter um amanhã melhor
é um prêmio que a vida só oferece para quem aprende a amar o que faz hoje. Tem muita gente sonhando com um amanhã melhor sem valorizar o seu presente. Resultado, o amanhã nunca chega, porque quando chegar o amanhã, como não plantaram nada ontem, o amanhã continua sendo o mesmo hoje. Então, essa possibilidade que as pessoas têm de, a partir do momento que se comprometem em fazer o seu melhor, começa a colocar elas numa posição muito mais próxima do sucesso. O que a gente percebe hoje também no mercado, Eduardo, é que assim, ó, o trabalho de equipe, né, antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha profissionais bem capacitados, mas que não sabiam trabalhar em equipe. Esse profissional hoje não tem mais lugar no mercado de trabalho, porque se precisa saber lidar com as pessoas, como tu falavas antes. Tu acredita que essa desmotivação que as pessoas venham tendo hoje possa ser gerada através através desse trabalho de equipe, desse mau relacionamento das equipes, onde a mão do gestor não é uma mão firme, porque a gente sabe que a gente precisa de um gestor firme, mas muitas vezes as equipes são grandes e esse gestor não consegue contemplar a equipe como um todo. Será que isso daí poderia ser um dos motivos que desmotiva as equipes, né, e que faz com que as pessoas não apresentem resultados individuais? Seu raciocínio é perfeito, você quase que já respondeu na própria pergunta. Eu gosto muito de pesquisas, porque por vezes a opinião pessoal da gente pode ser um pouco distorcida da realidade. Sim. É a sua visão. Mas o Instituto Gallup publicou uma pesquisa na Folha de São Paulo com um dado estarrecedor que eu acho que até a imprensa deu muito pouco valor. 79% dos trabalhadores brasileiros admitem que não fazem o seu melhor no trabalho. E quando perguntaram por que essas pessoas não faziam o melhor, 55% dessas pessoas responderam que era por causa do seu chefe, da liderança imediata. Então o que está acontecendo? Hoje em dia as pessoas não aceitam mais serem infelizes no trabalho. Então se a liderança não é inspiradora, você vai ter um conjunto de pessoas cumprindo ordens. Veja bem, naquilo que você colocava num conceito que é um dos conceitos mais importantes em gestão de pessoas, que eu pergunto quando eu falo para empresários, né? O que você tem trabalhando com você? Um grupo ou uma equipe? Um grupo são pessoas isoladas, cada um fazendo a sua atividade no seu ritmo. E uma equipe são pessoas trabalhando em sintonia, harmonizadas com sinergia, ou seja, com energia concentrada numa determinada direção. É certo, Luciane, nesses meus 30 anos de vivência como empresário e como gestor de pessoas, eu posso te afirmar, só existe equipe quando existe um líder. Se existe um chefe, só existe um grupo de pessoas. Então, a primeira causa da desmotivação das pessoas está, sim, muito associada à questão da liderança imediata. A segunda causa é interior. Muita gente hoje está desmotivada porque a vida está difícil, porque a vida é complexa. Como eu dizia anteriormente, muitas pessoas estão desmotivadas porque acham que não vale mais a pena fazer o seu melhor, acham que não tem a justa remuneração. E eu digo sempre que existe um cuidado que você que está nos assistindo neste momento tem que ter, e acredite em mim, por favor, sempre tem alguém olhando quem trabalha bem. O problema é que por vezes demora um pouco. Para divertir um pouquinho esse nosso bate-papo, no final de uma palestra em Salvador, uma baianinha muito simpática e querida chegou para mim e disse assim: Eduardo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu digo, claro, Eduardo, eu odeio o lugar que eu trabalho e eu detesto meu chefe. O que eu faço? Eu olhei para a baiana e respondi para ela: trabalha maravilhosamente bem. Seja a melhor funcionária que essa empresa já teve. A baianinha arregalou os olhos e disse, meio assim frustrada: você não me entendeu, eu não gosto de trabalhar lá. Usando o sotaque baiano, ela disse: meu chefe me persegue. Eu disse: você não me entendeu bem. Trabalha maravilhosamente bem para ver se alguém te leva embora de lá. Sim. Porque ninguém contrata gente desmotivada. Sim. Ninguém vai olhar para você e vai dizer: ei, você aí sem vida, apática, com essa cara de Jesus me chama, não quer vir trabalhar comigo porque eu estou precisando de alguém assim, negativa, depressiva, pessimista. A grande verdade da vida é essa: até quando o seu emprego é ruim, só tem uma maneira de conseguir um melhor: trabalhando bem. A desmotivação não leva ninguém a lugar nenhum. Então, por vezes, as pessoas precisam também de um choque de atitude. A desmotivação é externa, quando é causada por uma liderança incapaz de produzir a vontade em cada um de fazer o seu melhor, e ela também tem um componente interno, que é a sua motivação perante a vida. Sim. A gente vai continuar falando sobre motivação no próximo bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em instantes.
Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. O programa Amostra Grátis leva para você aí de casa informações sobre os projetos, eventos e oportunidades de qualificação oferecidas aqui pela Universidade de Cruz Alta. É aqui, no estúdio da Unicruz TV, que eu recebo os meus convidados. O programa vai ao ar todas as terças-feiras e reprisa no sábado e no domingo. Eu espero você! A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. Sem educação, tudo parece mais distante, com mais obstáculos. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. Sem ela fica difícil chegar. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 estão se aproximando. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil. Pátria Educadora. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo o Eduardo Teva. Eduardo, no final do primeiro bloco a gente falava sobre motivação. Eu queria te perguntar uma coisa. O Rio Grande do Sul hoje vive uma crise bem acentuada, muito mais. O Brasil vive uma crise, né? Mas o Rio Grande do Sul vem vivendo nessas últimas semanas um estado de tensão muito grande, né? E que afeta várias áreas do nosso estado. Eu queria te perguntar: como manter um trabalhador motivado, né, com todas essas crises? Há 2 semanas atrás, eu entrevistei aqui no programa uma assessora de imprensa que trabalha no Rio de Janeiro, a Franciele Rockmiller, que trabalha com assessoria empresarial e trabalha com alguns clientes no exterior. E também entrevistei a Thaisa Rodrigues, que é assessora de imprensa em Santa Catarina e trabalha com a questão da cultura. As duas me disseram que a crise para elas virou oportunidade de crescimento e de trabalho. Queria que tu me traçasse um paralelo entre essas duas questões, porque muitas pessoas se sentem desmotivadas. Mas será que essa hora não é a hora de pegar essa crise e buscar uma força para se colocar no mercado forte, né? Se reinventar dentro das suas atitudes também? Veja bem, o que a gente está vivendo é uma crise real, né? Porque tem muito esse papo de a crise está na mente das pessoas. Para com isso, a crise é real, né? Ela é nacional e, como você disse, no Rio Grande do Sul ganhou um fator exponencial, né? O Estado vive um momento extremamente difícil, né? Nesse momento, eu me lembro sempre de uma pessoa que me ensinou uma das coisas mais inteligentes que eu aprendi na minha vida. O nome dele era Stephen Covey, tá? E ele é o autor de um dos livros mais vendidos de todos os tempos, chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O Stephen Covey nos ensinava que todo ser humano tem uma coisa chamada círculo de influência. O que é um círculo de influência? É tudo aquilo que você pode mudar, tudo aquilo que você pode fazer a diferença. E todo ser humano tem um círculo de preocupação. O que é um círculo de preocupação? Tudo aquilo que incomoda você, tudo aquilo que você gostaria que fosse diferente. Mas são situações sobre as quais você não tem nenhuma capacidade de mudar.
Eu me lembro que este momento exige exatamente o que o Stephen Covey nos ensinava. Nesse momento, diminui o teu círculo de preocupação e aumenta o teu círculo de influência. Para de te preocupar com o que tu não pode mudar e, em compensação, mergulha no teu trabalho e faz tudo com maestria, faz tudo com muita competência, com uma competência acima da média que o momento necessita. Eu gosto sempre do humor, porque eu acho que o humor nos traz mensagens de vida que a gente não esquece. Um colega empresário pediu ajuda na empresa dele e eu comecei a ajudar e eu não gostei muito do que eu estava vendo lá. No terceiro dia que eu cheguei, ele veio correndo até mim com uma cara extremamente ansiosa e disse, Eduardo, eu disse, o que houve? Eu perguntei, e ele disse para mim, o senhor viu a queda da Bolsa de Valores? E eu perguntei para ele, tu tem ações? Ele disse, não. Ele estava desesperado com a Bolsa, ele não tem uma ação sequer. A empresa dele não tem nada a ver com a macroeconomia e acredita em mim, naquela empresa os funcionários estavam absolutamente desmotivados e os clientes mal atendidos. O que é isso? Uma pessoa com uma tremenda zona de preocupação e com uma mínima zona de influência. É hora de cada um mergulhar no seu trabalho e fazer a diferença. É hora de, nesse momento, você usar toda a competência que você tem. É hora de você construir verdadeiras parcerias com a tua equipe de trabalho, parceria com teus fornecedores, parceria com teus clientes que vejam em você também uma das boas oportunidades de fazer negócio. Mas a gente também tem que falar, porque na tua pergunta também traz junto a questão do funcionalismo público, de quem nesse momento sofre também diretamente todo o ônus do Estado. E eu posso te afirmar que eu tenho feito muitos eventos em Brasília e realmente o desafio do gestor público é muito grande. E poucas pessoas conhecem hoje os desafios do gestor público. Eles pensam sempre, única e exclusivamente, na questão da estabilidade. Como o servidor tem estabilidade, ele é desmotivado. E eu tenho encontrado muitos servidores extremamente motivados. E a curiosidade é que a própria estabilidade não mais retém o servidor público. O jovem servidor público, ele hoje passa num concurso, e quando ele começa a trabalhar, ele começa a estudar para o próximo concurso público. Se ele passou num concurso de 3 mil, ele começa a estudar para um concurso de 5 mil. Como é que a gente muda essa realidade? De novo, a realidade só muda quando, embora havendo estabilidade no serviço público, as pessoas em posição de liderança sejam capacitadas. Chegou a hora do Estado acordar e capacitar suas lideranças para que elas inspirem as pessoas a fazer o seu melhor. O servidor público vive um momento dramático, quando você libera R$600 no contra-cheque de uma pessoa, né? Você já tem todo o ônus financeiro e você ainda acrescenta um ônus emocional, fica muito complexo. Mas acho que sim, é o momento de cada um fazer a diferença, é o momento de cada um se preocupar um pouquinho menos, a preocupação vai existir, e sim fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. Proatividade na vida profissional é um diferencial? Eu estava palestrando numa grande indústria com mais de 5 mil funcionários e o presidente me disse a seguinte frase: Eduardo, nessa minha indústria tem com certeza milhares de pessoas que fazem muito bem feito um trabalho se a gente pedir. Mas eu estou atrás de gente que não precisa pedir para fazer. A proatividade, também chamada por alguns de iniciativa, é com certeza um dos maiores diferenciais de um ser humano, né? Quando você se torna uma das pessoas que ninguém precisa pedir, que você vê e faz, e mais ainda, quando você se torna uma pessoa que faz mais do que as pessoas esperam, você encontrou uma posição no mercado. Eu costumo dizer uma coisa assim para facilitar o raciocínio e o acompanhamento das pessoas. Faz de conta que você foi convidado para fazer um determinado trabalho, e para aquele trabalho lhe ofereceram R$1.000 por mês, para você que nos assiste nesse momento. Qual é o contrato que está assinado aí, né? Você faz esse trabalho e você ganha R$1.000. Toda vez que você fizer bem feito esse trabalho, você merece ganhar quanto? R$1.000. Não foi esse nosso acordo? Sim. Então, fazer bem feito esse trabalho te repercute o direito de ganhar R$1.000. Quer ganhar mais do que 1.000? Começa a fazer um pouco mais. Faça melhor. Se você vale mais, você merece ganhar mais. Muita gente quer, pelo que foi acordado, mais, mas este não é o acordo do mundo dos negócios. Infelizmente, ainda tem gente que tem a famosa síndrome de Noé. Não é comigo, isso aqui tu passa lá, procura a primeira direita, a segunda esquerda. E digo como empresário que sou, e conferencista e consultor de algumas das maiores empresas do Brasil, nós estamos atrás de gente com síndrome de E. Não é de Noé. O que é síndrome de E? Nem era para ser comigo, mas deixa que eu vou fazer. Nem era para ser comigo, mas eu vou te levar na pessoa que vai ajudar a resolver isso.
A proatividade, com certeza, é uma das características mais importantes do ser humano, mas ela tem um grande problema. Não se consegue ensinar ninguém a ser proativo. O que a gente consegue é estimular uma mudança de atitude, uma mudança de percepção. E quem sabe, você que assiste esse programa nesse momento, possa se dar conta que, de repente, sem nenhuma maldade, você se tornou uma pessoa um pouco passiva. Uma pessoa que está ali esperando receber uma ordem para fazer alguma coisa. Quando, se você reverter essa situação, você vai começar a construir uma nova jornada na sua vida. Sim. Essa passividade, às vezes, pode vir, né, da falta de estímulo no trabalho, da falta de elogio no trabalho, porque a gente sabe que tem muitos gestores que na correria do dia a dia, na sua rotina de trabalho, né, veem um trabalho de alguém da sua equipe bem feito, mas não elogiam. E esse elogio, às vezes, é fundamental para que essa equipe se sinta motivada, né? Voltamos à questão do nosso primeiro bloco lá. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores defeitos de líder hoje poderia ser uma tarja bem grande, assim, criticam muito e elogiam pouco, né? São pessoas focadas no erro, quando deveriam aprender a elogiar mais. Não o elogio tolo, o elogio do trabalho bem feito, do trabalho feito acima da média. Então, com certeza, quando a pessoa começa a ter uma recompensa do ponto de vista emocional, ela muda completamente a sua produtividade. Eu digo que muitas coisas mudaram no mundo, nós vivemos um mundo em grandes mudanças, mas uma coisa não mudou com certeza em todos os meus 50 anos de vida e 30 anos de trajetória profissional. Eu digo sempre quando estou fazendo uma palestra para gestores, segredo de sucesso, meu amigo, faça as pessoas que trabalham com você se sentirem importantes e especiais. Se quem trabalha com você se sente reconhecido, valorizado, tratado com respeito, tratado com carinho, acredita em mim, essa pessoa começa a fazer o seu melhor. Na verdade, Luciane, em alguns momentos a vida profissional imita a vida pessoal. Neste momento, essa situação ocorre, porque a verdade da vida vale para o trabalho. Se você me faz me sentir importante, então você é importante para mim. Se você não me faz me sentir importante, então você não é importante para mim. A importância é uma reciprocidade. Quem entregar primeiro vai receber muito mais. Tu acreditas que a mudança na vida profissional tem a ver também com a mudança na vida pessoal? Uma interfere na outra? Veja bem, em primeiro lugar eu digo sempre o seguinte, a vida das pessoas só muda quando elas mudam de atitude. Tem gente que pensa que a sua vida vai mudar quando mudar de emprego, mas vai a mesma pessoa. Sim. A primeira coisa que você tem que mudar é a mudança da sua atitude. Mas sim, eu acho que um dos diferenciais das pessoas de sucesso hoje é encontrar o equilíbrio entre trabalho e família. E você que está nos assistindo nesse momento, eu queria dar uma dica muito interessante e peço que você acompanhe o meu raciocínio. Veja bem, sempre que você entrar no seu trabalho, o maior ato de amor que você pode ter pela sua família é esquecer dela, te concentrar no trabalho e usar toda a tua competência profissional para, fruto do teu sucesso profissional, oferecer à tua família uma vida digna. E sempre que você entrar em casa, o maior ato de amor pelo teu trabalho é esquecer dele. Curtir tua família, curtir teus filhos, curtir teu marido, viver um momento bom, assistir um bom filme, ler um bom livro, sabe por quê? Porque se você descansar e relaxar dentro de casa, no dia seguinte, você é um profissional muito mais bem-sucedido. A curiosidade é que tem gente que não consegue blindar isso, Luciane. Tem gente que quando está no trabalho está pensando em casa. E quando está em casa está pensando no trabalho. Esse cara está sempre no lugar errado, né? Então eu digo para as pessoas, por vezes eu tento simplificar a vida, porque eu acho que a vida, nós complicamos a vida, né? A grande Clarice Lispector dizia, dá um trabalho danado ser simples, né? Num mundo onde as pessoas por vezes querem complicar, faz um pouquinho mais de blindagem. Minha esposa me ama, pelo menos eu acredito nisso, né? Eu tenho 2 filhos grandes, né? Eu tenho uma filha de 25 anos e um filho de 20 anos. Eu adoro eles, mas para me interromper no trabalho, Luciane, só se for muito grave. Porque eu preciso estar focado no meu trabalho. Mas eu te digo hoje, Luciane, que eu trabalho muito, que eu viajo muito, mas quando eu entro entro na minha casa para me interromper, na minha casa para o meu trabalho, só uma emergência. Porque a minha casa é o meu reduto de repor as minhas energias e conviver com as pessoas que eu mais quero fazer feliz nesse mundo. Então, a blindagem, pelo mínimo parcial, é absolutamente necessária, não apenas para ter sucesso, para ser feliz. Para ser feliz também. Porque eu conheço gente que tem muito dinheiro, Luciane, mas é extremamente infeliz. Eu conheço gente que é extremamente infeliz e tem pouco dinheiro também. Dinheiro é um componente importante da vida, mas não é o único. Não é tudo, é verdade.
Me diz uma coisa, Eduardo, tudo muda, né? O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, vão se modificando ao longo dessa trajetória. Mas a gente percebe que algumas pessoas são muito resistentes às mudanças no ambiente de trabalho. Isso não as prejudica profissionalmente? Eu diria que isso as tira fora do mercado nos tempos atuais. Né? Entra de novo as síndromes que a gente brinca nas palestras. Essa é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Boa parte das pessoas tem uma incapacidade de receber uma crítica. Boa parte das pessoas não entendem que o passado é uma referência importante, mas não dá para dirigir a vida pelo retrovisor. Sim. O passado te traz um aprendizado, te traz um conhecimento que, se comparado a determinadas situações do presente, podem te ajudar a tomar melhores decisões. Quem diz pra gente, esqueça do passado, é um tolo, né? O passado traz um aprendizado extremamente valoroso, mas muita gente está presa ao passado. Não aceita a mudança, não aceita que a gente tem uma nova verdade. Por exemplo, nós temos uma nova geração no trabalho hoje, né? É uma nova geração que pensa diferente. O que pensa essa nova geração? Em primeiro lugar, essa geração quer ser feliz no trabalho. A minha geração trabalhava porque precisava de emprego. Esta geração quer ser feliz no trabalho. Segunda coisa, essa geração não pensa em ficar 10 anos numa empresa. A minha geração tinha gente que ficou 30 anos na mesma empresa. Isso vai ser a coisa mais rara do mundo. Meu filho trabalha hoje numa grande empresa e ele está 1 ano e meio nessa empresa, que é uma empresa que todo mundo adoraria trabalhar. E ele, semana passada, disse assim para mim: pai, acho que eu vou embora dessa empresa. Eu disse: por quê? Parei de aprender. Acho que já sei fazer tudo que está lá dentro. Ou seja, ele tem uma boa remuneração, mas para a cabeça dele, um jovem de 20 anos, não tem mais sentido ficar num lugar se ele não está mais crescendo. Então, nós, que temos um pouquinho mais de idade, vamos ter que aprender a nos renovar. Né? Mas uma coisa é importante da gente entender, Luciane. A nova palavra de ordem do mundo é uma palavra que toda hora a gente fala. Você certamente toda hora fala essa palavra num diálogo qualquer, mas poucas vezes nós paramos para pensar sobre ela. Essa palavra se chama mentalidade. Toda hora a gente fala em mentalidade, mas mentalidade é idade mental. Mental, idade. A idade cronológica está no seu RG e é imutável. A idade mental vai depender da sua atitude perante a vida. E eu te afirmo uma coisa curiosa também, Luciane, e vocês que nos assistem nesse momento. Eu tenho encontrado velhos com 30 anos. Velhas com 25 anos. É verdade. Mente fechada. Não aceitam receber uma crítica. E não falo isso por ser pai, né? Gente que não aceita receber uma crítica. Gente que, quando você mostra um caminho, estão absolutamente com a mente fechada. Não querem ler, não querem aprender mais. E uma curiosidade é que eu tenho encontrado jovens também de 60 anos. Sim. Né? Gente com a mente aberta e que segue aprendendo. Então, não aprender mais, parar no tempo, com certeza, neste momento, é um fator de exclusão do mercado. Você não será competitivo se você não tem a mente aberta para se moldar às novas realidades do mundo que a gente está vivendo. Ou você, e isso a gente não está falando só do mundo digital, temos que deixar bem claro sobre isso. Embora ninguém tem direito hoje a não viver no mundo digital. Claro. Eu não posso dizer, não, eu não vou usar celular porque eu não quero que ninguém me incomode. Bem, então você está fora do mundo. Ninguém vai saber mais em que situação você vive. Então, dizem hoje os especialistas que tem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Os nativos digitais e os imigrantes digitais. Eu sou um imigrante, né? Ou seja, eu não nasci digital. Meus filhos já nasceram numa geração mais digital. Então, nós, os imigrantes digitais, precisamos aprender a ser digitais, né? Provavelmente será muito difícil para mim um dia conseguir digitar no celular com um dedo só, o que minha filha faz com uma maestria implacável, certo? Eu seguro o telefone e com o outro eu digito. Eu sou um imigrante digital, mas eu digito. Claro. Mas eu uso, leva um pouquinho mais de tempo para mandar minha mensagem, certo? Então, estar adequado e adaptado a um novo mundo que a gente está vivendo não é mais uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. E é extremamente importante, né, Eduardo? Sem ela, você está fora do jogo. Dia 21 de outubro, tu vai estar em Cruz Alta novamente. Conta um pouquinho pra gente o que tu vem fazer aqui. Nós estávamos falando sobre o momento que vive o Brasil e sobre o momento difícil que vive o Rio Grande do Sul. E nesse momento, talvez, uma das áreas mais afetadas é a área de vendas. Nunca foi tão difícil vender. Afirmo isso, eu sou um profissional de vendas com 30 anos de experiência em vendas. Nós estamos vivendo a era mais difícil dos últimos 30 anos na área de vendas. Porque você soma a questão da crise com uma questão de uma concorrência nunca antes vista. Tem tudo, muito. E num cenário de competição, todo mundo começa a jogar o preço lá embaixo.
Então, eu criei um novo workshop chamado O Vendedor Diamante. Como brilhar no meio de vendedores comuns. É um evento de 3 horas, feito para todo empresário, para todo vendedor, corretor de imóveis, vendedor de seguros. Não importa o que você vende ou comercializa, porque no final todos nós vendemos alguma coisa. Nesse workshop, com 3 horas de dicas 100% práticas, eu mostro como trabalham os verdadeiros campeões de venda. Então, quero deixar esse convite para quem estiver assistindo, entre em contato com o pessoal da Lidere, né? É um evento que vai ser trazido, é a primeira vez, uma curiosidade, que esse evento vai ser levado para uma cidade do interior do Brasil. Esse evento já foi apresentado em Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, acabei de apresentar em Belo Horizonte, Salvador, e Cruz Alta vai receber esse evento, é a primeira cidade do interior. Então, vou estar muito feliz de retornar a Cruz Alta no dia 21 de outubro e você, com certeza, que estiver presente nesse evento, vai assistir um evento transformador, um evento prático, não é um evento motivacional apenas, embora motivação em vendas também é importante. Se quem estiver vendendo não estiver com atitude, não vende. Mas, acima de tudo, nesse evento, as pessoas vão receber caminhos concretos de como diferenciar a sua empresa, como diferenciar o serviço que você comercialize num cenário de hipercompetição que a gente está vivendo. Que joia. A gente vai colocar o telefone da Lidere aí no vídeo para vocês entrarem em contato e obterem mais informações para saber onde que é o local e saber direitinho tudo, o horário do workshop e todas as informações que daí vão poder estar participando desse evento junto com o Eduardo. Eduardo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui, foi muito bom poder trocar, né, essas experiências contigo, levar um pouco mais de conteúdo para os nossos telespectadores aqui da Unicruz TV e poder falar desse mercado, desse meio profissional que às vezes gera tantos conflitos, né, mas que a gente, como tu bem disseste, a gente tem que saber simplificar, né, na hora certa e tirar essas blindagens e colocar as blindagens na hora que é necessário. Obrigado, Luciane, o prazer foi todo meu. Obrigado a você que ofereceu a todos nós o bem mais precioso do mundo, o seu tempo. Uma mensagem final que deixo para você, se você me permite, sim, Luciane, claro. né? O passado está escrito, e do passado nós somos no máximo ou no mínimo vítimas, porque ele é absolutamente imutável. Mas o futuro não. Do futuro nós somos construtores do nosso próprio destino. Que você se dê conta disso, né? A vida vai ser muito a atitude que você vai tomar a partir de hoje. Então, construa o futuro que você sonhou para a sua vida. Não espere que os outros no futuro escrevam a história para você. Seja você mesmo o autor da história da sua própria vida. E sonhar é muito bom, né? Faz toda a diferença. Então tá, o Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana eu volto. Tchau, tchau.